Nós vamos compartilhar uma palavra hoje que o Senhor falou muito ao meu coração. Quero ler com os irmãos Mateus 22, 32. Eu vou aqui no cantinho que fica mais fácil, eu não fico na frente. Mateus 22, 32 diz assim: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Amém? Então o Senhor fala que Ele é o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Sabe, a Bíblia ela é muito rica em informações, em revelações. E quando nós lemos sobre o Deus que é o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, Deus de Jacó, quantas vezes, nós já ouvimos falar sobre isso, tem louvores que falam sobre isso, mas existe uma revelação que está contida nesse texto, que nós poderemos hoje receber do Senhor algo novo nas nossas vidas. Quando eu meditava nessa palavra, eu recebi algo de Deus e eu percebi que realmente tudo que está na palavra do Senhor é poderoso. Tudo que está na palavra do Senhor vem sobre as nossas vidas para nos direcionar. Então, quando a Bíblia fala que o Senhor é o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, Ele está apontando para um Deus da forma que Ele é, um Deus geracional. Abraão, ele é o pai de Isaque e Isaque é o pai de Jacó. Então nós vemos que o Senhor, ele sempre teve a intenção de se mover através de relacionamentos. Os relacionamentos são as coisas, é a coisa mais importante que existe no Senhor, porque Ele se relaciona entre Ele. Ele é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles decidiram tudo junto. Então quando Deus ele cria o homem, cria a natureza, cria tudo que existe na terra, Ele nunca disse assim, eu vou fazer. Ele dizia, façamos. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, o Senhor ele é um Deus de relacionamentos. E Ele nos mostra em várias passagens bíblicas que o relacionamento é algo muito importante para Ele. Então, para que nós possamos, nós somos crentes vencedores. E para que nós possamos ser vencedores, nós precisamos ter algumas experiências com o Senhor. E nós vamos falar hoje sobre as 3 experiências que o crente vencedor ele precisa viver, que estão contidas aqui. Nesse texto, e que o Senhor fala que nós somos, que Ele é o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Então preste atenção e receba do Senhor essa palavra. Nós vamos caminhar juntos por essa experiência do crente vencedor, olhando para esses 3 personagens da Bíblia, amém? Cada um deles nos ensina algo profundo sobre o relacionamento com Deus. Cada um deles viveu algo profundo demais com o Senhor. E tudo aquilo que eles viveram toca a nossa vida hoje aqui. Então Abraão é o primeiro relacionamento que eu quero falar com vocês. Nós precisamos conhecer qual foi o tipo de relacionamento que Abraão teve com Deus, porque esse é o primeiro relacionamento que nós também temos a oportunidade de ter com o Senhor. O primeiro relacionamento que nós vemos a respeito desse texto aqui é o Abraão se relacionando com Deus como pai. Então, Abraão ele é chamado, ainda não era Abraão, ele era Abrão. Ele foi chamado por Deus para ser pai de multidões. Então, Abraão ele recebe um chamado do Senhor. Deus fala com ele que daria para ele muitos filhos. Só que Abraão era casado com uma mulher estéril. E aí esse relacionamento já começa meio estranho, né? Como assim? Eu não posso ter filho. Quando Deus fala com Abraão a respeito dele ser pai de muitos filhos, Abraão já tinha 75 anos. Então Abraão já não era mais um garoto cheio de vigor. E Deus promete isso para ele. Mas antes disso, quando Deus fala com Abraão, ele estava em Ur, e ele vivia num lugar pagão, um lugar onde as pessoas eram idólatras. Então, Terã, que era o pai de Abraão, ele era idólatra. Abraão não conhecia o Senhor, ele estava no mundo. E de repente, Deus chama Abraão para que ele pudesse andar com Deus e ser pai de multidões. Olha só como foi o chamamento de Abraão. Ora, o Senhor disse a Abraão:
sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que te mostrarei, e farei de ti uma grande nação, e te abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus aqui está fazendo uma promessa para alguém que não conhecia o Senhor. Abraão vivia debaixo do mesmo jugo do pai dele, ele cria da forma que o pai dele cria. Então ele estava fora, ele estava no mundo. Essa é a nossa primeira experiência. Nós estávamos no mundo, nós éramos inimigos de Deus, nós andávamos presos nos nossos pecados e delitos, nós estávamos condenados, e um dia o Senhor nos encontrou. A nossa primeira experiência, quando nós começamos a entrar nesse caminho, nós chamamos aqui na videira de o trilho do vencedor, é conhecer o Senhor como Pai. Eu não sei qual é a sua experiência de ter Deus como Pai. De repente você teve uma experiência terrível com o seu pai terreno, o seu pai aqui dessa terra não te deu muita atenção, de repente ele foi até embora. Ele só teve um relacionamento com a sua mãe e foi embora. E é difícil quando você ouve falar a respeito de paternidade. Mas sabe, irmãos, ainda que o seu pai terreno tenha te abandonado, ainda, a palavra de Deus fala que ainda que uma mãe que ainda amamenta, esqueça de dar o leite para o seu filho no momento em que o seio dela dói, todavia o Senhor jamais esquecerá de você. O Senhor jamais se esquecerá de você, e o Senhor tem um desejo de se relacionar com você. O maior desejo dele foi quando ele te criou, para que ele pudesse se relacionar com você todos os dias. Sabe, quando o Senhor coloca Adão ali no Éden, o prazer dele era na viração do dia ir lá e encontrar a criação dele, encontrar o homem e falar: ô filho, como que foi seu dia hoje? Eu não sei como vocês se relacionam com os seus filhos, mas eu gosto de ouvir quando eu chego em casa, ou quando eles chegam. O Augusto chega um pouco depois de mim, então eu chego, o Guilherme está lá, e eu pergunto: como foi seu dia, filho? Aí ele me fala, ele trabalha em casa, e aí ele está trabalhando lá, e aí, como é que está o trabalho? E é gostoso isso. Aí ele fala, o Guilherme gosta de falar bastante, aí ele começa a falar um montão de coisa, e às vezes eu nem entendo muito o que ele está falando, mas é bom, a gente está ali se relacionando. Aí ele fala: pai, eu estou pegando uma música assim, eu fui andar de skate ontem, fiz uma manobra assim, e um monte de coisa. Eu acho que era assim, porque Deus chegava no jardim, ele já sabia tudo que Adão tinha feito, mas ele sentava e tinha paciência para ouvir. O que é isso? Relacionamento. Deus tinha prazer em se relacionar com Adão, e assim conosco também. O Senhor, Ele está em todo o tempo tentando te atrair para que você se relacione com Ele, para que você fale para Ele sobre os seus problemas, sobre as suas dificuldades, até mesmo aquilo que é tão simples para Ele, Ele quer ouvir de você, meu irmão. O relacionamento com o Senhor, ele é muito importante na vida do homem. Então conta para Ele, Ele é o seu melhor amigo, Ele é o que te quer melhor nesse mundo. O Senhor, Ele deseja te dar tudo que você precisa, todas as coisas que você necessita, e ainda as coisas que você sonha. E Ele eleva ainda mais, Ele quer que você viva os sonhos dEle. Então Ele tem te atraído em todo o tempo. E um dia você foi atraído de uma forma arrebatadora. Você recebeu uma palavra, você recebeu um chamado, e o Senhor falou para você: vem. Abandona os costumes antigos, abandona. Quando Deus fala para Abraão: sai da tua terra e da tua parentela, Ele está dizendo assim: sai dessa terra idólatra e vem para cá, que eu tenho para te mostrar algo muito mais excelente. Um dia o Senhor te chamou para que Ele pudesse mostrar para você algo muito mais excelente. Esse é o desejo dEle. E quando você encontra o Senhor e entende que Ele é o seu Pai, que Ele te ama e que Ele deseja dar para você tudo aquilo que você precisa, o seu relacionamento com Ele começa a atingir novos níveis, e você começa a viver algo que você jamais viveria se você ficasse no mundo. O Senhor tem o desejo de te atrair para que você possa viver todo o desejo dEle. Então o Senhor te atraiu hoje, nesse domingo aqui, para falar para você que Ele é o seu Pai amoroso, que se preocupa com você, e que todas as suas guerras que você tem lutado, você não está sozinho, Ele tem lutado junto com você.
O Senhor tem passado por você, por cada uma das suas dificuldades, porque Ele é o seu Pai, e o seu Pai cuida de você. Não pense nunca que você está sozinho, porque o Senhor está contigo. O Senhor diz para nós hoje como igreja, o Senhor está conosco, e nada, nenhum mal pode chegar até nós. Sabe aquele menino que arruma uma briga na rua, e ele vem e corre perto do pai, falando, aqui está tudo certo, aqui ninguém vai poder me pegar? É assim que nós vivemos. Nós andamos no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, e nenhum mal pode tocar as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Conhecer o Senhor como Pai é o primeiro passo, e um passo que você precisa passar para que você possa ir para o próximo nível. Então, quando você entender que você tem um Pai amoroso, que se preocupa com você, você vai viver os melhores dias da sua vida. Não deixe que nada, que nenhuma mentira, nenhuma falácia do inferno roube isso de você. Quando você tiver dificuldades, saiba que o Pai amoroso também te corrige. E muitas vezes você vai passar por situações difíceis, mas Ele está cuidando de tudo. Amém? Em Gênesis 15 diz assim, creu Abraão no Senhor, e isso lhe foi imputado por justiça. Sabe, irmãos, tudo que nós fazemos, tudo que nós vivemos, se não for por meio de fé, é pecado, a palavra de Deus diz. Então, quando você vai se relacionar com Deus, você precisa crer. Você precisa crer que realmente Ele é o seu Pai, e que realmente Ele tem o desejo de fazer coisas grandes e poderosas na sua vida. E aí você vai viver a vontade dEle. Amém? A experiência de Abraão nos ensina que a fé e a confiança no Pai nos colocam na posição de receber tudo o que Ele promete. Então, quando nós temos fé que o Senhor é um Deus bom e que Ele nos chamou, não importa onde formos, com certeza a bênção de Deus estará lá. Abraão, ele vivia bem, ele não estava passando necessidade, por isso ele escolheu sair da terra dele. Ele vivia com certeza em paz com seus familiares, ele não estava precisando fugir, mas Deus tinha algo muito mais excelente para ele. Então, irmãos, quando o Senhor te chamar, não espera você estar passando por uma dificuldade, não espera você estar passando por um problema para você responder. Responde em paz. Responde em paz. E quando você chegar no lugar, é como nós já ouvimos muitas vezes, pisa sem ver. Coloca o pé sem ver e acredita que o Senhor vai colocar o chão embaixo. Não espera ver o chão para poder pisar. Coloca o pé sem ver. E o Senhor, que é bom e te chamou para você viver ao lado dEle, vai preparar todas as coisas, assim como Ele preparou na vida de Abraão. Imagina só, Abraão sai da terra dele e do meio da parentela e vai para onde? Para onde que Deus falou para ele ir? Deus falou algum lugar? Não. Vai para um lugar que eu vou te mostrar, vai indo. E é por isso que foi poderoso a história de Abraão, porque ele creu. E por causa da fé de Abraão, hoje nós estamos falando o nome dele aqui. Depois de tanto tempo, nós ouvimos falar sobre Abraão e sabemos que ele é o nosso pai da fé. E nós podemos crer que todas as coisas podem acontecer conosco também, porque aconteceram na vida desse homem, amém? Depois nós vemos, a história ali, ainda envolvendo Abraão, mas agora nós podemos conhecer Deus como filho, estando vivendo a história de Isaac. Abraão recebe então a promessa que ele teria um filho, e aí ele começa a viver a aventura dele. Foi para uma terra distante, e aí fez algumas coisas certas, fez algumas coisas erradas. Abraão, na ânsia de que a vontade de Deus acontecesse logo na vida dele, e ele pudesse ser pai, ouviu o conselho de Sara. Sara chega para ele e fala, Abraão, a gente conhece a história, né?
Abraão, meu marido, eu acho que essa promessa que Deus fez vai ficar um pouco difícil da gente cumprir aí. Então, o que a gente pode fazer? Será que tem alguma coisa que a gente pode fazer? Por que você não pega a minha serva, e aí tem esse filho com ela, e aí a gente resolve o problema de Deus? Quantas vezes a gente já tentou resolver o problema de Deus, que a gente acha que é o problema de Deus, está demorando, e aí a gente faz algo que não deveria. Ismael vem, o filho da escrava. E a promessa é que Abraão teria um filho. E com Sara. Mas aí Abraão tenta dar um jeitinho e tem um problema. Porque Sara começa a ter problemas com a serva. E aí Abraão é obrigado. Irmãos, eu fico pensando nisso. Por mais que ele fosse, né, o filho com a serva, deve ter sido muito difícil essa atitude de Abraão. Ter que mandar o filho dele embora. Em alguns momentos da nossa vida, nós precisaremos fazer coisas que vão custar para que o propósito seja cumprido. Em alguns momentos da nossa vida, nós vamos ter que fazer algumas escolhas. E o Senhor fala aqui no meu coração agora que existem irmãos que estão nesse ponto. Um ponto de escolher. Fazer alguma coisa que vai te custar para que você possa viver o sonho e o plano de Deus. Mas saiba que existe uma palavra em que você caminha debaixo dela. E essa palavra que você caminha debaixo dela te dá condição de escolher fazer a vontade do Senhor. Então abra mão daquilo que é humano. Sabe o que significa Ismael? Ismael significa o filho da força do braço. Para que você tenha uma experiência com o filho, para que você tenha a experiência de receber tudo aquilo que é de Jesus, você precisa abrir mão de viver na força do seu braço. Isaac só veio quando todas as opções de Abraão cessaram. Sara já era avançada em idade, Abraão mais ainda, não tinha mais como. A palavra fala que Abraão já estava adormecido. Então Abraão não tinha mais como ter filho. E aí sim, a promessa se cumpriu. E aí veio Isaac. Isaac, ele vem na vida de Abraão como cumprimento dessa promessa. E Abraão então passa a conhecer Deus de uma forma diferente. Depois que Isaac vem, Abraão fica feliz demais e começa a viver, de repente, um sonho de Deus. Ali, naquele momento. E aí, enquanto ele está vivendo o sonho de Deus, Deus vem e testa o coração dele. Falou, sabe o filho que eu te dei? Me devolve ele. Deus estava provando o coração de Abraão para ver se, através desse homem e da fé que ele tinha, o Salvador poderia realmente vir. E aí Abraão entrega o filho. E aí, nós vemos, nesse tempo todo de vida de Isaac, a provisão do Senhor. Sabe, irmãos, a experiência que nós temos de viver como filho, agora eu estou falando mais de Abraão aqui, mas agora eu vou entrar na vida de Isaac. Isaac não fez nada. Isaac teve o seu nome escolhido pelo seu pai, viveu sabendo que ele era um filho que tinha sido prometido, e vivia bem. Acho que Isaac, filho único, o irmão dele, Ismael, tinha ido embora. E filho único de um pai rico, vivia todos os sonhos que ele quisesse ter. E aí um dia, o pai dele fala, filho, hoje nós vamos para uma aventura. Nós vamos sacrificar, lá no monte. E aí pega o menino, pega a lenha, pega todas as coisas que precisava para o sacrifício, e vai, só os 3. Isaac, como tinha tudo e não precisava se preocupar com nada, é igual eu brinco às vezes, né? Nós precisamos viver com o Senhor igual os nossos filhos. O meu filho não está preocupado se amanhã ele vai acordar, abrir a geladeira e vai ter alguma coisa. Ele só vai abrir, pegar o que tem e vai comer. Isaac era assim. Ele só vivia com o paizinho dele que amava ele tanto. Tinha tudo. Estava tudo disponível para ele. E aí, na subida do monte, ele falou, pai, a gente tem a lenha, tem aqui tudo, mas cadê o sacrifício?
E Abraão devia estar com o coração pesado ali, né? Fala, meu Deus, eu vou ter que sacrificar meu filho. Só que Abraão era um homem de fé e ele sabia que mesmo sacrificando o filho dele, Deus poderia ressuscitá-lo. E aí ele fala para o filho, Deus proverá. Sabe, irmãos, quando você vive a experiência de filho, você sabe que o Senhor proverá. O Senhor sempre proverá. Quando você vive confiado naquilo que Jesus é, e confiado que você está em Cristo, você vai viver a experiência do Deus proverá todos os dias. Deus proverá saúde, Deus proverá alegria, Deus proverá o sustento, Deus proverá todas as coisas. Essa é a experiência que nós precisamos ter, para que nós continuemos no caminho do vencedor. A experiência com o Pai, que nos resgata do mundo e nos dá um sentido para a nossa vida. A experiência de filho, de que nada nos faltará. Nós temos um Deus que veio como homem, que morreu numa cruz e que nos fez agora sermos irmãos dele. E nós estamos em Cristo, e tudo que é de Cristo é nosso. Ele trocou conosco. Todo o nosso pecado ele levou sobre ele, toda a glória dele ele derramou sobre nós. Então tudo que é de Cristo é nosso. Nós fomos feitos herdeiros de tudo aquilo que é do Senhor. Então essa experiência que nós precisamos passar como filho, ela muda a nossa forma de viver. Nós vamos ter condição de viver como Isaac. Isaac, quando ele foi casar, ele não sabia quem seria a esposa dele. Abraão mandou buscar lá no meio da parentela dele uma esposa. E aí ele colocou alguns critérios. Falou, ó, a mulher que der água para a gente quando a comitiva chegar, essa daí vai ser a mulher que vai ser a esposa do meu filho. E aí chegou lá, tinha uma mulher bonita na beira do poço. E aí ela deu água para eles. E ainda falou assim, eu vou tirar água para todos os camelos da comitiva de vocês, irmãos. Camelo bebe água demais. E vinha de uma viagem longa. Além de ser bonita, era prestativa. Era uma mulher que qualquer um desejava. E Isaac teve que fazer o quê para receber essa mulher? Só ser filho de Abraão. Sabe o que você precisa fazer para receber as bênçãos de Deus? Só viver como filho de Deus. Viva como filho, e todas as coisas estarão disponíveis. Eu costumo dizer que Deus não tem uma dispensa. Ele não tem uma dispensa que você vai lá e pega. Ele cria para você na hora. Ah, meu filho está com vontade disso. Tó, filho, está aqui para você. Porque nas mãos dele estão todas as coisas que você precisa. Então, viver essa experiência de ser filho de um Deus bom, que deseja te dar todas as coisas, é a maior experiência que um vencedor pode viver. E quando você entende isso, você vive descansado. O pastor Isaías ministrou semana passada sobre isso aqui para nós. Como é difícil nos dias de hoje entrar no descanso, irmãos. Como é difícil esperar sem tomar nenhuma atitude. Como é difícil você viver os sonhos de Deus sobre a sua vida sem que você deseje dar nenhuma ajudinha para Deus. Mas eu quero dizer para você, o Senhor, Ele é o teu Pai. E você tem todas as coisas disponíveis em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Todos esses textos que eu estou falando aqui para vocês, eu estou falando para a gente não ficar lendo, mas no esboço lá que eu vou mandar na semana, tem eles escritos aqui, está tudo na Bíblia, não tem nenhuma história que eu inventei aqui. Todas essas histórias são histórias verídicas que aconteceram na família de Abraão, amém? Então essa experiência com o filho aponta para que Jesus, da experiência de Jesus em nós. Em Cristo nós temos condição de viver tudo que nós precisamos, amém? Nós não precisamos nos preocupar com nada. Nós podemos desfrutar da herança. E aí, está tudo bem, tudo lindo, tudo feliz. E aí a gente vai falar sobre Jacó. Jacó, ele é conhecido por uma história triste, né? Jacó, ele é filho de Isaac. E ele não está nessa família por acaso. Então a terceira experiência que nós como crentes vencedores precisamos passar
é a experiência de Jacó, que aponta para o quê? A experiência de Jacó aponta para a experiência com o Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo. Sabe, irmão, Jacó, eu fiquei meditando sobre a vida de Jacó, e a gente geralmente fala, Jacó é enganador. Jacó, quando a gente ouve lá em Peniel, né, lá na primeira ministração do encontro com Deus, onde a gente está sendo preparado para entrar no trilho do vencedor, a gente escuta sobre Jacó. Eu não sei você, mas eu sempre fico meio com o pé atrás com Jacó. Falou, Jacó, você precisava fazer isso, enganar seu irmão, por causa da bênção, e aí passar por tudo isso, viver uma vida difícil. Mas, quando eu comecei a meditar sobre essa palavra, eu percebi que as intenções de Jacó, elas sempre apontaram por viver a bênção de Deus. Por mais que ele tenha feito escolhas erradas, Jacó sempre estava olhando para algo muito mais excelente. Jacó ele era irmão gêmeo de Esaú, e aí ele dentro do ventre, quando Esaú foi nascer, ele nasceu agarrado no calcanhar de Esaú. Então, Jacó, o significado do nome dele vem por causa disso. No original lá, não é bem enganador, é aquele que vem grudado no calcanhar, que está puxando o pé do outro. Então, significa isso. Mas, né, para nós, na nossa tradução, é como se ele estivesse querendo puxar o outro para trás, fazer algo que não deveria, ou receber a bênção a todo custo. Então você pode colocar vários adjetivos aí para Jacó, e esses adjetivos muitas vezes ficam meio pejorativos, né? Você fala, poxa, Jacó era enganador, Jacó era ruim, era mau. Mas Jacó estava olhando para a bênção. A importância dele, que ele dava para tudo o que ele tinha feito ali, era para a bênção que ele desejava, porque ele sabia que se ele fosse abençoado, a vida dele ia ser uma vida boa. Amém? É claro que nós precisamos buscar sim a bênção do Senhor, mas existe uma maneira. Existe uma maneira em que nós podemos alcançar a bênção. E a única maneira que um crente vencedor consegue alcançar a bênção do Senhor é tendo uma vida dirigida pelo Espírito Santo. Nós vemos a história de Jacó, e ele desde o nascimento tenta viver pela força do braço dele. Exatamente o nome dele vem porque Jacó tentou com o braço segurar o irmão para nascer primeiro. Só que ele não teve força, ele nasceu agarrado no calcanhar. E aí ele começa a vida dele, e ele percebe que ele precisava fazer alguma coisa para receber a bênção. Então Jacó, ele começa a ficar perto da mãe dele e fala, mãe, a gente precisa fazer alguma coisa para eu receber essa bênção. Então, na força dele, ele bola todo aquele plano de receber a bênção de Esaú. Esaú, ele não precisava fazer esforço nenhum para ter a bênção. Por quê? Porque ele era o primogênito. E para receber a bênção, precisava saber caçar e preparar todas as coisas lá. Esaú parece que nasceu sabendo fazer tudo isso. Às vezes a gente olha para os irmãos e fica até... Você fala, poxa vida, parece que esse irmão é muito mais favorecido que eu. Parece que ele já nasceu sabendo cantar, tocar e fazer tudo. Eu tenho um irmão mais velho, e o meu irmão mais velho é muito talentoso. Ele sempre se destacou nas coisas que eu achava legal. E aí eu comecei a tentar aprender a tocar violão, e ele nem dava bola. Aí eu comecei a trazer as lições do violão para casa, e aí eu não ia fazer a lição do violão. Eu ia jogar bola e soltar pipa. E a lição do violão ficava lá. E aí, de repente, eu chegava em casa do jogo, meu irmão estava tocando violão. Aí eu falei, eu acho que ele tem mais talento que eu. Vou levar ele. Aí levei ele lá na escola, na professora. Falei, meu irmão, eu não toco não, mas meu irmão toca. E aí, hoje, ele é maestro, toca vários instrumentos. E eu sempre tive muita dificuldade. Eu sei que é porque eu não me dediquei. Mas eu via que ele não se dedicava tanto para ser bom como ele era. Ele tem um dom. Lá em casa acontece isso também. O Guilherme, ele tem facilidade com o instrumento, e o Augusto quer tocar. E aí eu fico vendo, aí o Augusto veio para mim e falou, pai, por que o Guilherme tem facilidade? Ele comprou um violão, agora já está tocando violão. E eu não consigo, faço aula e não consigo tocar. Eu falei, filho, bem-vindo ao clube. Bem-vindo ao clube.
eu não consigo te explicar todas as coisas, mas comigo foi igualzinho. Então aprende a pregar, aprende a fazer outra coisa, porque tocar eu não sei não, mas eu estou investindo. Eu quero que ele consiga também avançar e eu tenho experiência do que não fazer. Ó, joga menos bola e se dedica no violão, que de repente você vai tocar umas 3 músicas. Então, nós percebemos que existem pessoas que parecem ser mais favorecidas. E Jacó percebeu que o favor estava sobre Esaú, e aí ele falou, não, vou precisar fazer alguma coisa. Nós precisamos fazer algo para receber a bênção de Deus? Não, irmãos, é tudo pela graça. Mas nós precisamos nos posicionar e sermos sinceros diante do Senhor. Dar um jeitinho para que a gente possa ser abençoado, sempre vai nos trazer complicações. E foi isso que aconteceu na vida de Jacó. Jacó viveu uma vida tão complicada. Jacó, quando ele engana Esaú e serve para o pai dele o prato lá, o guisado, o pai dele dá para ele a bênção. Então ele faz todo um circo, né? Ele arma um circo com a mãe dele, faz toda uma cena, ele era liso, não tinha pelo, ele coloca pelo no corpo dele, ele pega o perfume do irmão dele e a roupa do irmão dele para poder o pai dele sentir o cheiro, porque Isaac naquela época já não enxergava mais. Isaac estava para morrer e aí ele precisava dar a bênção para os filhos. E aí Jacó, sabendo disso, se aproveitou da situação. E essa situação de Jacó trouxe para ele, em vez da bênção, trouxe para ele um problema muito grande. Ele recebeu a bênção naquele dia porque não poderia ser revogado. Mas o irmão dele ficou irado com ele e começou a persegui-lo e ele teve que fugir. Então, o desejo por ser abençoado e fazer com que recebesse a bênção a qualquer custo, trouxe um prejuízo muito grande para ele. E aí as pessoas começaram a vê-lo como ele era. E se prepararam para viver a história delas com ele. Quando Jacó chega na casa do tio dele, com certeza o tio dele já tinha ouvido falar da história. Ele falou, vem para cá espertinho, que agora você vai ver quem é esperto. E aí Jacó deseja casar com a esposa dele, com Raquel. E aí ele vai lá, na casa do tio, se apaixona, fala, tio, eu quero casar com ela. Vamos embora, trabalha 7 anos para mim. E aí começa a trabalhar. E aí no dia do casamento, ele tem uma surpresa. Ele recebe de volta. O tio dele dá o troco por Esaú. Ó, não, mas não era essa. Eu casei com a bonitinha. Essa aqui não é tão bonita assim. E agora? O que eu faço? Não, filho, aqui na minha casa é assim. Primeiro casa com a mais velha. E se quiser, pode trabalhar mais 7 anos. Aí Jacó, ele era posicionado, né? Ele falou, não, o negócio é o seguinte, se eu quero a bênção, eu vou lá e faço. Se eu quero casar, eu vou lá e caso. E eu faço as coisas todas na força do meu braço, porque eu vou conseguir. Conhece alguém assim? Ah, irmãos, quantas vezes eu fiz as coisas na força do meu braço? Quantas vezes eu tentei preencher o vazio que tinha dentro de mim, buscando fazer coisas. Quantas vezes nós vivemos perseguindo a bênção, perseguindo a promessa, porque com certeza as histórias de família que eram contadas para eles falavam sobre a história de Abraão. O vovô recebeu uma promessa que ele vai ser pai de multidões, vai ser pai de nações, e a família dele é bendita. Então Jacó sabia disso. Jacó tinha uma experiência de que o pai dele tinha vivido todas as bênçãos, vivia uma vida boa e abundante. Ele falou, não, também quero isso. Mas ele, ao contrário do pai dele, que vivia no descanso, só esperando o Senhor fazer, ele vivia querendo realizar. Jacó vivia querendo fazer as coisas na força do braço dele. E tudo que ele fazia, atrasava o processo na vida dele. Tudo que Jacó fazia, mesmo visando algo bom, atrasava o processo na vida dele. Ele enganou, foi enganado de novo, e foi enganado de novo.
Porque quando tá bom, já casei com as duas, agora Lia dava filho, Raquel não dava. Ele falou, poxa vida, o negócio dessa mulher que eu amo não pode me dar filho. E aí ele começa a trabalhar para o tio dele, e o tio dele muda o salário dele 14 vezes, irmãos. 14 vezes o salário dele foi mudado. Falava, ó, as ovelhas brancas são suas, as malhadas são minhas. Aí só nascia a ovelha branca. Aí o tio dele fala, não, esse cara é favorecido, vou mudar. E aí mudava, não, agora as malhadas são suas e as brancas são minhas. E mudou um monte de vezes o salário, e toda hora ele era trapaceado. Por quê? Porque ele trabalhava como se tudo dependesse dele, fazia o negócio acontecer. Mas Deus queria mostrar para Jacó que tudo aquilo que ele fazia, se não fosse dirigido pelo Senhor, não ia ter valor algum e não ia dar resultado nenhum. Deus, ele olhou para Jacó, e a bênção que tinha vindo sobre a vida dele ecoou lá no céu. Deus tinha um plano sobre a vida de Jacó, mas Deus precisava ensinar para ele como viver na dependência do Senhor. Jacó já não aguentava mais e desejou vir embora. E aí, um dia ele decide voltar. Mas ele tinha medo. Ele tinha medo porque existia alguém que estava muito bravo com ele. Ele ainda sabia que Esaú podia matá-lo. E agora ele tinha família. Ele tinha enriquecido lá na terra do tio dele. Ainda que ele tenha enganado, que ele tenha feito coisas, a bênção, lembra? A bênção que ele perseguiu estava sobre a vida dele. Nós não podemos olhar aqui a vida de Jacó e falar que ele não foi abençoado. Ele deu muito mais volta do que deveria. Mas ele foi abençoado. Por quê? Porque a bênção de Deus não pode ser revogada sobre a sua vida. O Senhor, ele já te abençoou. Mas quando você entender o propósito e a forma de viver, irmãos, o negócio de ficar dando volta acaba. O ciclo vicioso na sua vida vai acabar em nome de Jesus. Quando você depender do Espírito Santo, o ciclo vicioso na sua vida vai acabar e você vai viver um ciclo virtuoso. Sabe quantas vezes nós vivemos coisas terríveis, querendo que dê certo? Às vezes a gente tem um conflito interno na nossa família, por conta de querer ver a nossa casa mais organizada, de querer ver os nossos filhos mais bem cuidados, e aí a gente começa a bater de frente, fazendo a força do nosso braço, e tentar resolver as coisas com o nosso intelecto e a nossa sabedoria, e não pede para o Senhor nos direcionar. E aí a gente entra, e muitas vezes, no ciclo vicioso, e aí a gente tem problemas. Porque o ciclo vicioso, ele faz você sempre passar pelo mesmo lugar, estando no mesmo nível. Eu estou com muita expectativa no meu coração para o que será o ano que vem. O Senhor falou lá com o pastor Aloysio, com o presbitério de Goiânia, e nós vamos viver o próximo nível, next level. Eu quero viver isso, irmãos. Eu estou com expectativa no meu coração de viver o próximo nível. E eu quero, junto com vocês, como igreja, viver isso. E o que é viver esse próximo nível? É você passar pelas dificuldades que te paralisam hoje em um outro lugar. É como se você estivesse subindo uma montanha. Eu estava compartilhando com os irmãos aqui na segunda-feira no CTL. É como se você estivesse subindo uma montanha. Você vai passar pelos mesmos problemas muitas vezes na sua vida. Mas quando você é guiado pelo Espírito, Ele te faz passar em outro nível. E quando você passa em outro nível, você tem outra maturidade, você tem outra condição de resposta, e você dá a resposta certa, e já está pronto para passar pelo próximo nível. O problema que te paralisava, o problema que fazia você sofrer, agora ele te impulsiona a chegar no próximo nível. Isso são as experiências que o Espírito Santo está nos dando. Quando você vive debaixo das experiências que o Espírito Santo pode te dar, você viverá coisas grandiosas no Senhor. Amém? Então, o que aconteceu com Jacó? Lá em Gênesis 32, 24 e 28 diz assim, ó. Vou tomar uma água aqui para ler. Aleluia. Jacó ficou sozinho e lutou com ele um homem até que a alva subiu. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a articulação da coxa de Jacó, de modo que a articulação da coxa de Jacó se deslocou, enquanto lutava com ele. E disse, deixa-me ir, porque já raiou o dia. Respondeu Jacó, não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe, qual é o teu nome? E ele respondeu, Jacó. E disse,
Não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, porque lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Após essa luta, Jacó perde a sua própria força e habilidade. Irmãos, até nesse dia em que Jacó luta com o anjo, ele estava vivendo na força do braço dele. Até nesse dia que Jacó lutou com o anjo para receber verdadeiramente a bênção dele, ele vivia de acordo com a força que ele tinha. Eita, homem forte. Até a palavra de Deus fala, você lutou contra os homens e contra Deus e prevaleceu. Mas agora eu vou te mostrar que a sua força não vale de nada. E aí lá no Peniel, quando a gente vê que o soldado bate na coxa de Jacó e aí ele cai, os nossos nervos, eu estou com um problema no meu ombro esquerdo, e eu já fiz radiografia e não é osso. E eu não consigo levantar o braço mais do que isso aqui. Por quê? Porque eu caí em cima do braço e deu um problema no nervo. Dói demais. Eu não tenho força. Se eu precisar pegar alguma coisa pesada e levantar desse jeito aqui, eu não levanto. Quem tem problema de joelho, que tem problema no menisco, no cruzado, que sai do lugar, que a perna sozinha sai do lugar, você não consegue. Então, não quebrou um osso, mas o nervo foi tocado. A força vai embora. Perde a força. Aqui a palavra de Deus está querendo dizer, o desejo do Senhor é tocar a sua vida, de modo que você perca todas as suas forças. Você decida parar de lutar. Sabe, irmão, o Senhor quer falar com você aqui hoje, para de lutar. Para de lutar, entrega o seu caminho para o Espírito Santo. Coloca nas mãos do Senhor. E aí sim a promessa que foi feita lá atrás para o seu pai vai se cumprir através da sua vida. Irmãos, foi tão glorioso o que aconteceu com Jacó. Foi tão glorioso e poderoso o que aconteceu com Jacó quando ele perdeu as forças. O Senhor restaurou todas as coisas na vida dele. Ele teve condição de voltar. Talvez Jacó saiu inteiro e forte, voltou mancando. Mas ele voltou dependendo do Espírito Santo. Ele voltou dependendo do Senhor. E aí, a palavra de Deus fala que, através da vida de Jacó e da sua família, vieram sobre Israel as 12 tribos que governaram. E através dessas 12 tribos, veio Jesus para salvar a nossa vida. Irmãos, olha só o que precisou acontecer na vida de Jacó. Várias experiências, várias tentativas, vários erros, vários acertos e erros, porém uma vida conturbada, buscando algo que ele ainda não tinha certeza de como faria. E quando então ele é tocado pelo poder do Espírito Santo de Deus, ele perde as forças e não tem mais como lutar. Eu quero nessa noite dizer para você, irmãos, desiste logo. Olha quantos anos Jacó ficou lutando. Desiste logo, entrega tudo para o Senhor. Sabe, eu tenho vivido dias onde eu tenho muitas ideias, tenho muitos pensamentos, tenho muitas questões. Eu fico imaginando coisas, mas hoje o Senhor falou comigo, desiste de todas as coisas. E coloca todos os seus anseios, os seus desejos, as suas preocupações em mim, porque eu vou fazer. Deus falou para Abraão que nele seriam benditas todas as famílias da terra. E essa promessa se cumpre em Jacó. Mas precisou primeiro Jacó se render ao poder de Deus, para que o Senhor pudesse fazer da forma dele. Eu não vou dizer para você que as coisas foram todas elas normais depois que Jacó teve o encontro com o anjo. Ele teve problemas sim. Mas ele resolveu os problemas de uma forma diferente. Ele teve problema com o filho mais velho, e ele soube como resolver. O filho mais velho de Jacó, infelizmente, teve alguns problemas difíceis na vida. Mas Jacó também criou homens de Deus, homens poderosos em Deus, que foram responsáveis por trazer a palavra do Senhor, para que ela chegasse até nós. Para que Jesus pudesse vir. Irmãos, olha que poderoso que Deus fez na vida de Jacó. Depois que ele se posiciona, para que Jesus pudesse vir, Jacó precisou ser posicionado.
Olha só o círculo virtuoso que se forma na vida de Jacó. Quando você olha a vida dele, a vida de alguém que começou terrível, que começou ruim, começou errada, teve vários erros. Quando ele decide viver, e não tem mais condição de viver na força do braço dele, ele decide viver na força daquele que abençoou ele, todas as coisas mudaram. Deixa de tentar resolver as coisas na força do seu braço. A partir de hoje, coloca todo o seu anseio, entrega todo o seu caminho ao Senhor, e Ele vai fazer. Entrega a sua vida ao Espírito Santo de Deus, e Ele vai se mover, e vai acontecer, e você vai ser poderosamente abençoado, amém? Em Filipenses 3,14 diz assim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus, em Cristo Jesus. Nós fomos chamados para ser vencedores, e essas 3 experiências nos levam a viver como vencedor nessa terra. Quando você conhece o Senhor como Pai, você tem condição de confiar que Ele te ama. E sabendo que o Senhor te ama, você pode viver todos os sonhos dEle. Porque você não vai ter medo, você vai se posicionar e vai avançar em fazer a vontade dEle. Depois você precisa, e sem essa experiência você não consegue viver. O pecado tirou a condição do homem se relacionar com Deus. O relacionamento foi quebrado por causa do pecado. E você só consegue resolver o problema do pecado quando você tem a experiência de filho. Quando você entende que Jesus veio como homem, morreu pelos seus pecados e levou o pecado, você tem condição de viver como filho. E o problema do pecado está resolvido na sua vida. E a última experiência que um vencedor precisa viver e precisa ser diariamente. A experiência com o Espírito precisa ser diariamente. Ela precisa ser diária. Você precisa encontrar um lugar, um momento no seu dia, para que você possa conversar com o Espírito Santo. Para que você possa falar com Ele: Senhor, me guia. Me leva, Senhor, a conhecer o seu desejo. Quais são os teus sonhos? Eu sei que existem promessas, mas como que eu devo fazer? O Espírito Santo vai te guiar até que você consiga cumprir o propósito eterno do Senhor e viver todos os sonhos de Deus. Tudo aquilo que foi prometido para você vai se cumprir, mas você precisa viver debaixo da autoridade do Espírito Santo. Não existe outra forma, irmãos. Eu poderia dizer para você aqui: não, você faz isso, isso e aquilo, e aí vai dar certo. Eu poderia falar para você: se mantenha santo, se mantenha separado, não assiste novela e usa terno, que vai dar certo. Nada disso poderia resolver o seu problema. Talvez o Espírito Santo até queira que você faça algo, mas eu te falar não adianta nada. Agora, quando Ele coloca no seu coração os desejos dEle, e você ouve e realiza, aí a sua vida passa a ser uma vida abundante. Procure saber qual é o desejo do Espírito Santo para você, meu irmão. Procure saber o que o Espírito Santo tem para você em cada dia. Procure saber o que satisfaz Ele. Procure saber o que alegra o Espírito Santo. Aonde que eu vou saber isso, pastor Tiago? Através da palavra. Conheça a palavra, conheça a Bíblia, conviva junto com os santos, conviva nas reuniões, participe, e o Espírito Santo vai te direcionar para que você viva o melhor de Deus nessa terra. O melhor de Deus Ele tem para você, o melhor. Você vai comer do melhor dessa terra, você vai viver sem conflitos. Irmãos, a vida do ser humano que vive na dependência da sua própria força, ela é conflituosa demais. Ainda que a pessoa queira viver certinho, ela vai viver cheia de conflitos, porque ela vai tomar decisões segundo a vontade dela, e ela vai magoar pessoas, ela vai ser dura demais, ou ela vai deixar solto demais. Mas o Espírito Santo, Ele tem a temperança, Ele tempera você, Ele coloca você nem tanto, nem tão pouco, Ele coloca você num equilíbrio. Sabe, a doença que pega a humanidade é a falta de equilíbrio. É as pessoas vivendo ansiosas, vivendo depressivas, tomando decisões sem pensar.
Sabe, nunca tome uma decisão se você estiver eufórico demais e nem triste demais. Alguém que vive eufórico demais ou triste demais, com certeza não está vivendo na dependência do Espírito. Porque no Espírito você encontra o equilíbrio. Busque o equilíbrio no Senhor, para que você possa viver a vida abundante que Deus sonhou para você. Amém? O Senhor, Ele é bom, e Ele tem bons pensamentos ao nosso respeito. E são pensamentos de paz, irmãos. Você tem vivido dias difíceis. Eu olhando aqui de cima, eu percebo que existem pessoas que estão me ouvindo ministrar aqui. Estão pensando, tá bom, mas aonde? Onde eu vou encontrar? Como que eu faço para achar essa temperança se amanhã começa tudo de novo? Segunda-feira começa tudo de novo. A dor da enfermidade, o problema de coluna, a dor de ver um filho sofrendo, a dor de ter tantas questões para resolver financeiramente falando e não ter recurso. Sabe, irmãos, na palavra do Senhor está contido tudo aquilo que você precisa. O Senhor tem o desejo de te abençoar. O Senhor tem o desejo de fazer a sua história nova, assim como Ele fez com Jacó. Se Jacó tivesse só fugido e não desejado mais viver a promessa pela qual ele buscava a bênção, tinha acabado tudo ali, no medo de Esaú. Mas o medo não fez ele parar. O medo não pode te paralisar. O medo de sofrer tem paralisado muitas pessoas. Existem pessoas aqui que já sofreram demais e estão desistindo de lutar. Porque o medo de sofrer de novo tem paralisado você. É chegada a hora de ter uma experiência nova com o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus quer renovar a sua esperança hoje. Abraão viveu dias difíceis e de incertezas. Será mesmo que foi Deus que falou comigo? Será mesmo que Deus me chamou para sair do meio da minha parentela e sofrer aqui com a minha esposa? Eu tive que falar que ela nem era minha esposa porque eu estou com medo de morrer. Será mesmo que foi Deus que falou comigo? Irmãos, o Senhor te chamou para esse tempo. E o Senhor vai te levantar, vai resolver seus problemas. Essa semana eu estava meditando, e às vezes a gente para em problemas que são facilmente solucionáveis. Um problema financeiro, ele é facilmente solucionável. É só você parar de gastar tudo que ganha, procurar ganhar um pouco mais, e uma hora você paga a sua conta. Né? É simples assim. Problema de relacionamento, muitas vezes se você parar para pensar e deixar de lado o seu ego, você resolve ele. Ah, mas é difícil. Morre. Faz igual Jesus, morre. E o problema é solucionado. Mas eu estou olhando para irmãos aqui que tem problemas que aos nossos olhos são insolúveis. E o que fazer quando existe um problema que eu não posso fazer nada para resolver? Uma doença. Uma doença que não tem cura, que acometeu a vida do meu filho ou da minha esposa, ou do meu marido. Nós temos alguns irmãos, nós oramos hoje, que estão internados. A nossa irmã Mônica está lá no hospital. Nós temos alguns irmãos aqui que têm filhos com dificuldades. Irmãos, meus filhos são saudáveis. Os conflitos e problemas que eu tenho com eles são completamente solucionáveis.
Mas às vezes eu olho para alguns irmãos e eles têm problemas difíceis demais e eles não podem resolver. E o que fazer? Nós precisamos confiar que o Espírito Santo, Ele é bom em todo tempo, e Ele nos direciona a viver os sonhos dEle, mesmo que os problemas pareçam ser insolúveis. Nós vamos viver com esperança. Sabe por quê, irmãos? Porque o nosso lugar não é aqui. Nós só estamos de passagem nesse lugar, e um dia tudo vai ser solucionado. Não haverá mais pranto, não haverá mais dor. Eu não sei porque o Senhor não resolve o seu problema, e eu não posso te explicar isso. Eu gostaria de, como pastor, ter a solução de cada problema para cada um de vocês. Eu posso até te ajudar a resolver seu problema financeiro, te pagando alguma conta. Eu posso te ajudar no seu problema de relacionamento, te dando algum conselho. Mas existem coisas que é com você e Deus. E eu posso orar por você. Eu quero te chamar aqui à frente. Você que tem um problema que parece insolúvel. Você que tem um problema grande demais e que você tem sofrido com ele. E muitas vezes você não tem conseguido enxergar uma saída. Eu quero te convidar, vem aqui à frente. Nós vamos orar por você. Fica de pé aí no seu lugar, meu irmão. Nós precisamos viver a experiência de um crente vencedor. E ainda que o problema não se solucione, a glória virá. E você vai viver e vai passar por isso. Porque Cristo em nós é a esperança da glória. E a glória vai vir, se não nessa vida, na vida que nós vamos viver na eternidade. Se você tem algum problema de saúde, que o médico já falou, não tem cura, nós vamos orar por você aqui hoje. E se o Senhor não curar, o Senhor vai te dar a condição de viver uma vida abundante. Se o Senhor não curar seu filho, Ele vai te dar a condição de viver uma vida abundante. Você vai viver em paz. O problema maior de todas essas coisas, irmãos, é viver com falta de paz, é viver sem paz. Eu quero que você saia daqui hoje em paz. Quero pedir para os líderes que venham aqui orar junto com essas pessoas. Ministra a paz que excede todo o entendimento. Não é sobre uma cura, não é sobre a resolução de um problema, mas é sobre uma experiência com o Espírito Santo que te traz paz. Se você tem vivido dias sem paz, o Deus de paz está aqui, Ele vai entregar paz para você. Nós vamos cantar agora esse louvor. Eu quero que você se derrame diante do Senhor.